Olá, viajantes e corredores! Eu sou o Jaime e esse aqui é o canal Pronto para Correr. E estou aqui em Valência, na Espanha, porque nesse fim de semana irei correr a meia maratona de Valência. Mas esse vídeo aqui não é só sobre corrida. Para falar a verdade, essa prova é só o fio condutor e o motivo de eu estar aqui na cidade. O vídeo mesmo é para levar você comigo para conhecer a cidade de Valência. Esse vídeo então é pensado para todos, para as pessoas que não conhecem a cidade e querem ter um momento de entretenimento viajando sem sair do lugar, para aqueles que chegaram aqui no vídeo porque estão pensando ou planejando vir para Valência conhecer a cidade e querem saber mais sobre os pontos turísticos e curiosidades, e também para você corredor, que é a alma desse canal, poder ver trechos da meia maratona e ao mesmo tempo passear pela cidade comigo. Então, vamos nessa! Cara, vamos rapidinho aqui com uma pílula histórica em menos de um minuto, porque essa cidade tem mais de 2000 anos. Ela foi fundada ainda no Império Romano no ano de 138 a.C. E por volta do século V, com a queda do Império Romano e as invasões bárbaras, os visigodos ocuparam e dominaram essa região, bem como grande parte da Península Ibérica. Logo depois veio o domínio muçulmano. A cidade foi conquistada pelos árabes no ano de 718. E bem como aconteceu com os visigodos, os mouros dominaram grande parte da Península Ibérica. Até que chegamos no século XIII e acontece a reconquista por parte do rei Jaime I de Aragão, conhecido como o Conquistador, que expulsou os muçulmanos da cidade em 1238 e anexou Valência como parte do Reino de Aragão. Eu não irei chamar aqui o rei Jaime I como meu nome, Jaime I, porque aqui na Espanha é Jaime mesmo. O J tem som de R, tá bem? E ele é uma figura muito importante para a cidade e para a região. Então ele vai voltar a ser citado em diversos pontos turísticos que irei mostrar. Mas para fechar aqui o resumo histórico, posteriormente, no século XV, houve a unificação das coroas de Aragão, do rei Jaime, e Castela, e foram fundadas as bases para a construção da Espanha que mais ou menos conhecemos hoje. Para começar a apresentar a cidade de Valência, nada melhor do que ser atravessando esse portão aqui, ó, que fica entre essas duas torres, conhecida como Torres de Serranos. Essas torres foram construídas no século XIV, entre 1392 e 1398, e era um dos 12 portões que faziam parte da antiga muralha da cidade, chamada de Muralha Cristã. Essa porta era a porta de entrada para quem vinha da Estrada Real do Reino de Aragão, caminho esse que ligava Valência, Teruel, Saragoça e Barcelona. Os valencianos chamavam os habitantes dessa região próxima a Teruel de serranos, por ser uma região com serras e montanhas, e possivelmente por isso essa entrada tem esse nome. A muralha para a defesa da cidade foi demolida em 1865. Assim como quase todos os portões, restando somente esse aqui, que é o mais famoso, e mais um que eu vou mostrar mais tarde. Bora então atravessar esse portão e entrar na parte histórica da cidade, onde fica grande parte das atrações. Uma coisa interessante de se notar é como era diferente a parte das torres voltada para o exterior da muralha da parte voltada para o interior da cidade histórica. Normalmente, para subir na torre, o ingresso custa 2 euros, mas como estão em mudança do sistema de pagamento, a entrada está gratuita, então vale a pena aproveitar. Até mesmo se pagasse, valia a pena, porque aqui de cima temos uma vista magnífica da cidade, tanto para o lado de fora da muralha, quanto para o lado do centro histórico da cidade. E aqui começa a minha cobertura da prova junto com os pontos turísticos. Já cheguei aqui na zona de aquecimento. São 3 ondas diferentes essa prova, então cada onda fica aqui numa zona de aquecimento separada. Dá o horário, eles abrem, a gente vai lá
para a linha de largada. Então, daqui a pouco vai começar a corrida. Agora abriu para quem está com o número de peito verde. É recomendado que fique de máscara até cruzar lá a linha de largada. Então vamos respeitar, não é? É muita gente, parece que tem aí cerca de 10 mil corredores. Vamos ver depois quando sair a listagem oficial. E falta pouco para começar a meia maratona de Valência. Estou aqui do lado de fora da Catedral de Valência, que começou a ser construída no século XIII. Mas antes mesmo, nesse local, existiram um templo romano, uma igreja visigoda e uma mesquita, ou seja, templos religiosos representativos dos povos que se instalaram na cidade ao longo da sua história, como já contei para vocês. Mas como eu estava dizendo, a catedral começou a ser construída no século XIII. Só que nos séculos seguintes passou por diversos retoques e só foi finalizada no século XVII. Por isso vão existir aqui mais de um estilo arquitetônico. O predominante é o estilo gótico, nessa imensa catedral construída em pedra. Mas devido aos retoques posteriores que citei, também é possível notar, segundo os entendidos no assunto, influências do barroco, do renascimento e do período neoclássico. Mas se você, assim como eu, não entender muito bem sobre o assunto, devemos confiar nos especialistas. Mas também essas diferenças podem ficar mais claras ao vermos as 3 portas de entrada da catedral, que possuem estilos bem diferentes. A porta de ferro tem estilo barroco e é bastante rebuscada. Já a porta dos apóstolos é gótica. E a porta de La Almoina é românica. A entrada normalmente utilizada para acessar a catedral é pela Porta de Ferro, que fica de frente para a Plaza de la Reina, uma das principais da cidade. Eu mesmo gostaria de estar gravando de lá nesse momento, mas a praça está em reformas e se transformou num canteiro de obras. Existem 2 formas de entrar na catedral. De graça durante as celebrações das missas, mas eu só acho válido se você quiser economizar ao máximo e ver somente bem rápido o interior, já que não vai poder caminhar livremente pela catedral. E a segunda opção é pagando uma visita, que dá acesso livre à catedral e ao museu e também te dá acesso ao audioguia, que existe a versão em português. O preço do ingresso são 8 euros. Dentro da catedral você nota um contraste enorme. Temos diversas partes da igreja que são mais simples e em contrapartida temos o altar que é bastante trabalhado. Além da mistura de estilos e dos retoques posteriores à construção da catedral, isso se deve em parte porque durante a Guerra Civil Espanhola nos anos 30 do século passado, infelizmente muitas obras foram incendiadas e destruídas. Pelo que mostrei até agora, muita gente pode achar que já vale a pena pagar os 8 euros para ver a catedral. E aos que acham que não vale a pena, irei apresentar uma curiosidade de um possível tesouro que existe na antiga sala capitular da catedral, que pode fazer você querer pagar o ingresso. Você já ouviu falar do Santo Graal, não é? E se eu te disser que ele está aqui na Catedral de Valência? Pela lenda, o Santo Graal é o cálice sagrado da última ceia de Jesus com seus apóstolos. E tem quem vai ainda mais longe e acredita que esse mesmo cálice também foi utilizado por José de Arimateia para pegar o sangue nos últimos momentos de Jesus, ainda vivo na cruz, quando um soldado romano dá o golpe final com a lança. O Santo Graal já gerou diversas histórias e filmes bastante famosos, desde Indiana Jones até o Código da Vinci. E tem quem acredite que ele existiu, que não passa de uma lenda, que ficou na posse dos Templários durante a Idade Média, que foi perdido durante as Cruzadas, enfim, histórias em volta dele é o que não falta.
A antiga sala capitular da catedral foi transformada em Capela do Santo Cálice e lá no seu altar está a famosa relíquia. Mas agora, esse cálice de 17 centímetros é realmente o Santo Graal? O que sabemos é que a suposta relíquia está na parte superior do cálice que vemos aqui na catedral. Essa parte superior é uma taça no formato mais ou menos de uma tigela feita em pedra ágata, que é um tipo de quartzo. Os arqueólogos afirmam ter sido feita entre os anos 100 e 59 a.C., então pode sim ter sido esse o Santo Graal. A parte de baixo do cálice é todo ornamentado em ouro e pedras preciosas e já foi feito durante a Idade Média. Se esse é realmente o Santo Graal, isso nunca saberemos. Existem e existiram durante a história diversos outros cálices que foram considerados como Santo Graal, mas os valencianos que defendem firmemente ser esse o original têm como argumento o cálice já ter sido utilizado por 2 papas em celebrações da missa quando estiveram aqui na cidade. O Papa João Paulo II em 1982 e o Papa Bento XVI em 2006. Acreditando ou não, é uma atração a mais para a Catedral de Valência. E a qualquer momento, já falta menos de 1 minuto para começar a meia maratona de Valência. Metro a metro, kilómetro a kilómetro, estáis en la ciudad de los récords, estáis en Valencia, vai começar. estáis en que no va a parar a lo largo de los 21 años, donde somos Valencia, ciudad del rally. No início é sempre difícil, vai ter mais gente, como foi em onda, até cada um encontrar aqui seu pace, vai levar um tempo, vai estar mais complicado. Esses primeiros quilômetros vai ser um pouquinho mais lento, poder acabar depois começando no fim. Vamos lá! Logo aqui na lateral esquerda da catedral, de onde podemos ver até mesmo a Porta dos Apóstolos, temos a Plaza de la Virgem, que também é outra praça importante do centro histórico de Valência. Bem, no meio da praça tem a Fonte del Túria, com a escultura de Netuno deitado rodeado pelas falheiras, que são as rainhas das falhas. As Falhas é a festa popular tradicional da cidade, que acontece no fim do inverno europeu, entre 15 e 19 de março. Temos aqui também a Basílica de la Virgem de los Desamparados, que é ligada por um corredor à catedral, como podemos ver. E também temos logo ali a sede do governo regional da Comunidade Valenciana, que é o Palácio de la Generalitat. A temperatura é de 16 graus Celsius, a largada foi às 8h30 da manhã para a primeira onda, eu estava na segunda onda, então 8h45 da manhã. Já passamos estamos com mais de 2 quilômetros, então agora o público começa a dispersar um pouco e fica mais tranquilo para manter o ritmo. Vamos em frente e fica aí com mais um ponto turístico da cidade de Valência. Ainda aqui nos arredores da Catedral de Valência, a terceira porta que citei foi a Porta de la Almoina, que também vai dar em outra praça que também tem o mesmo nome, a Plaza de la Almoina, que é considerada a mais antiga da cidade. Nessa praça está o Palácio Arcebispal, que é esse aqui. Mas não é o palácio que quero dar destaque aqui, mas sim ao Museu de la Almoina, que é um museu arqueológico.
Eu já contei para vocês todas as histórias das diferentes civilizações que povoaram a cidade ao longo dos tempos. E aqui dentro do museu você consegue viajar para mais de 2000 anos atrás. No subsolo do museu, vemos as ruínas da antiga cidade de Valência, que era assim chamada cidade de Valência no período da ocupação romana. Também existem algumas ruínas da cidade visigoda, que foram os próximos a ocupar a região após a queda do Império Romano. E assim como foi lá nas Torres de Serranos, o ingresso custa 2 €, mas como estão em mudança do sistema de pagamento, foi gratuito. E vale bastante a pena para quem gosta de ver coisas desse tipo, da história das cidades antigas evoluindo ao longo dos séculos. E estamos agora passando aqui do lado da Cidade das Artes e das Ciências, um dos pontos turísticos que vou mostrar mais tarde para vocês. E não deve faltar muita coisa para elite apontar ali do outro lado, que ali já é o retorno, e voltar lá para a prova, como a elite largou 15 minutos antes. Então, acredito que a elite já deve estar chegando. Aproveitando que estou aqui próximo da catedral e já tenho fome, vou fazer um lanche de algo bem tradicional daqui de Valência. Essa aqui é a Horchateria de Santa Catalina, que literalmente fica ao lado da torre da igreja de Santa Catalina. E se essa aqui é uma horchateria, o que será que vende aqui dentro? Mesmo que você não conheça, você já deve ter pensado pelo nome que deve ser horchatas, não é? Vamos lá dentro que te explico melhor sobre a horchata. Essa daqui, possivelmente, é a horchateria mais famosa da cidade, com 2 séculos de tradição, segundo o próprio letreiro lá da entrada. E como puderam ver pelas imagens, tem um interior muito bonito com decorações em azulejos. Mas vamos falar da horchata, né? Que é essa bebida aqui. Ela normalmente é consumida gelada e é feita com água, açúcar e chufa. A chufa é um tipo de tubérculo bem pequenininho, que lembra uma castanha. Talvez até por isso seu nome em inglês é tiger nut. E para ser bem tradicional mesmo, a horchata de chufa deve ser acompanhada desse pãozinho aqui, ó, o fartón. Tanto o fartón quanto a horchata são muito bons. A horchata, sim, é uma bebida docinha. Eu pensei que ia lembrar um leite de amêndoas, mas é bem melhor. O que fica um pouquinho salgado é o preço, mas também pelo local. Ficou R$ 3,15 o copo de horchata e R$ 1 o fartón. E como eu estava dizendo, a elite vai passar do lado de lá agora. Acabou de passar. Pelos vistos ali no pilotão na frente, tem uns 7 ainda, e a prova que vai ser decidida só lá no último quilômetro. E a elite está atravessando agora ali o outro lado. Cara, sabe aquele ditado de não julgar o livro pela capa? Se aplica muito bem a essa igreja aqui, a igreja de São Nicolas. Isso porque a portinha de entrada não mostra e nem promete nada, e nem aqui do lado de fora dela também. Mas quando você entra, é vislumbrado com um dos interiores mais incríveis da Espanha. A igreja em si foi construída em 1242, lá na época do rei Jaime I de Aragão, mas foi reformada e alterada com o passar dos anos. O seu teto barroco, que é o que na minha opinião chama mais atenção, foi só pintado no século XVII e por ser tão impressionante, tem quem chame essa igreja de Capela Sistina Espanhola. Mas eu não gosto muito dessa coisa de dar nomes inspirados em outros locais mais famosos. Não acho que isso caia muito bem.
Eu já conheci a igreja numa visita guiada bem detalhada quando eu estive em Valência anteriormente. O ingresso dessa visita custa 7 euros. Mas você aí de casa também pode visitar a igreja através de um tour virtual pelo site oficial. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Mais um desses pontos de animação que eles colocam com bateria. Tem esses, de pouco em pouco, tem esses pontos assim com pessoas tocando bateria. Mas eu achei que tem menos pessoas na rua vendo a prova do que tinha em Copenhague, bem menos. Tem assim algumas pessoas, mas não são muitas. E vamos continuar vendo a cidade de Valência. Lembra que eu falei que dos 12 portões que dava acesso à cidade murada de Valência, haviam restado somente mais um, além daquele lá das Torres de Serranos? Aqui está. Essas são as Torres de Quart. Ela fica virada para o outro lado da cidade histórica, mas não fica tão longe assim. O nome Torres de Quart é porque essa era a porta que ligava o centro de Valência ao município de Quart-de-Poblet, que fica perto daqui, ainda na região metropolitana de Valência. E como esse portão fica na parte oeste da cidade, era através dele que entrava em Valência quem vinha do reino de Castela. Acredito que a maioria das pessoas acham as Torres de Serranos mais bonita. Porém, essa aqui tem uma história muito interessante para contar, ou melhor, para nos mostrar. Ela suportou diversos ataques ao longo da história, sendo os mais famosos a Guerra de Sucessão Espanhola no século XVIII, a Guerra da Independência dos Franceses no século XIX e a Guerra Civil no século XX. Essas marcas aqui, que podemos ver por diversas partes das torres, foram feitas por canhões de Napoleão Bonaparte durante os ataques contra Valência durante a Guerra da Independência. E para subir aqui na Torre de Quart, repete aquilo que eu disse lá para a Torre de Serranos e também para o Museu de La Almoina, normalmente custa 2 euros, mas nesse momento, por mudança no sistema de pagamento, está gratuito. Olha que rua bem bonita aqui, com esses coqueiros e árvores. Bom aqui dar uma sombra, já que o sol subiu e a temperatura começou a subir um pouco. Ainda está uma banda dos 20, mas a umidade faz isso ficar quente. Tanto que eu estava falando que cruzei com a Elite ali atrás, né? A gente indo e a Elite ia voltando. O recorde mundial da meia maratona masculina é daqui de Valência e eles colocaram um field forte no feminino para ver se esse ano também vai ter quebra do recorde feminino. Possivelmente essa hora ela já chegou lá, não sei o resultado. E também tinha o Kipruto, né? O masculino que corre forte. Quem sabe aí tentando quebrar esse recorde masculino que já é daqui. Essa construção que vamos conhecer agora é classificada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. É a Lonja de la Seda, que é o que podemos traduzir como Bolsa ou Mercado da Seda. Foi construída entre 1482 e 1533 e foi utilizada no comércio da seda. Essa construção foi feita para simbolizar e deixar bastante em evidência o poder e a riqueza da cidade de Valência e dos mercadores valencianos.
A sala de contratação, ou salão colunário, era onde acontecia o comércio da seda e chama muita atenção por suas 8 colunas em espiral. O pé direito dessa sala é de mais de 17 metros, para deixar claro a grandeza do local. E é interessante a gente pensar na razão da construção desse mercado de negociações no período que ele foi construído. É um resultado da prosperidade comercial alcançada por Valência no fim do século XV e também um símbolo do poder da cidade para atrair mercadores numa época em que já se começava a surgir dificuldades para o comércio local. Isso devido ao descobrimento da América e ao consequente deslocamento natural do comércio do Mediterrâneo para o Atlântico. O ingresso aqui custa normalmente 2 euros, mas como estão em mudança para o sistema de pagamento eletrônico, está gratuito e vale muito a pena poder conhecer esse edifício histórico. Como eu estava dizendo ali dos recordes, esse ano eles mudaram o trajeto da meia maratona, prometendo ser uma meia maratona ainda mais rápida. Então algumas curiosidades aqui da cidade. Se é para recorde, já perceberam que a cidade é plana, né? A cidade permite isso. Esse aqui é o Mercado Central de Valência. Começou a ser construída em 1914 e foi inaugurada em 1928, sendo um dos maiores mercados públicos da Europa, com mais de 8.000 metros quadrados. Ele é uma referência arquitetônica espanhola do século XX, com o estilo Art Nouveau valenciano ou modernismo valenciano. Eu já disse que não sou especialista em estilos de época, mas vamos lá dentro que mostro mais detalhes dele e descobrimos junto esse estilo arquitetônico. Dentro dele podemos perceber como ele é realmente grande e espaçoso. O que chama atenção é a cúpula de ferro que fica bem no corredor central do edifício e os diversos vitrais que, além da beleza, permitem uma ótima iluminação natural para o mercado. E outro ponto muito a favor desse mercado é que ele é um mercado local mesmo, voltado para as pessoas que vivem aqui. Tanto que seu horário de funcionamento é das 7h30 da manhã até as 3 horas da tarde. Claro que, por si só, ele chama a atenção dos turistas para virem aqui conhecer, mas isso sem perder a alma da sua existência e sem vendê-la à gourmetização que vemos por aí. Eu disse na igreja de San Nicolás que não gosto quando dão nomes a certos locais inspirados em outros locais turísticos, como chamar lá de Capela Sistina Espanhola. Outra coisa, cara, que eu detesto e abomino é a gourmetização das coisas tradicionais locais. Outra curiosidade da cidade de Valência é que essa é a 3ª maior cidade da Espanha, ficando atrás somente de Madrid e Barcelona. E também eles têm seu idioma próprio, né? Sua linguagem própria, que é o valenciano, que é ali uma mistura de espanhol com um pouquinho de francês. Para quem conhece o catalão, é bem parecido também com o catalão. O engraçado agora que eu dei um tchau foi porque tem nosso nome no peito, não é? E vez ou outra quem tá aqui acompanhando a prova grita nosso nome. Falta pouco, menos 4 quilômetros. Essa é a Plaza del Ayuntamiento, ou seja, é a praça onde está a Prefeitura de Valência, que é esse belo e imponente edifício que vemos aqui atrás, conhecido como Casa Consistorial, que foi finalizada em 1930 no estilo neoclássico. Mas não é só o prédio da Prefeitura que chama atenção aqui. Logo, do outro lado da praça, temos o Prédio dos Correios, que foi construído poucos anos antes do prédio da Prefeitura, tendo sido inaugurado em 1923. No seu interior, temos um salão oval com uma cúpula de vidro formada por 370 painéis ornamentados com os brasões das 48 províncias da Espanha. E no centro fica o brasão de armas da cidade de Valência. Irei aproveitar para contar outra curiosidade da cidade de Valência. Tanto em cima do brasão de armas da cidade, na fachada da prefeitura e também em cima do escudo do time de futebol de Valência, temos um animal peculiar, um morcego. Mas por que um morcego representa a cidade? Para isso temos que voltar novamente ao rei conquistador Jaime I de Aragão,
que, quando expulsou os muçulmanos da cidade no século XIII e pisou em solo valenciano, viu um morcego posado em cima da sua bandeira. E ele considerou que isso era um sinal de bons agouros. Tá aí a explicação entre a ligação de Valência e o morcego. Essa aqui é a Plaza de Touros de Valência, onde acontecem as tradicionais touradas. O edifício foi construído entre 1850 e 1859 e é uma das praças de touros mais antigas da Espanha. A sua estrutura tem a forma de um polígono de 48 lados, por isso que visualmente já se aproxima muito de um círculo. E aqui no exterior temos 384 arcos distribuídos em 4 patamares. Cada vez mais as touradas dividem a sociedade espanhola, entre os que de um lado consideram como esporte e principalmente como parte da cultura hispânica, enquanto do outro lado temos que enxergam as touradas como uma crueldade sem tamanho contra os animais. Eu acredito que com o passar dos anos teremos esse prédio aqui e diversos outros na Espanha somente como pontos turísticos, que poderão ser transformados, sei lá, num mercado aberto ou num teatro aberto. Porque geração após geração estamos vendo o interesse nas touradas caírem, além da pressão de boa parte da sociedade para colocar um fim nesses eventos. Bem aqui ao lado da Plaza de Touros temos essa belíssima estação de trem de Valência, a Estación del Nor. O edifício foi construído em 1917 e lá vamos nós lá de novo. É também um dos símbolos do estilo Art Nouveau valenciano. Se você não for chegar ou sair de Valência de trem, recomendo que quando estiver andando aqui por perto, entre na estação para conhecê-la também por dentro. São vários mosaicos bem coloridos para representar esse modernismo valenciano. Cara, é bem bonito e o mais interessante é termos uma estação de transporte público construída para ser também uma obra de arte, podemos assim dizer. Na fachada vemos muitas laranjas, que foram aqui colocadas como homenagem a essa região, já que a comunidade valenciana tem a tradição e o reconhecimento pelo cultivo de frutas cítricas de alta qualidade. Foi durante o período de ocupação muçulmana que iniciou o cultivo de laranjas, tangerinas e limões aqui na região. Meio quilômetro para terminar a prova, daqui já consigo ver ali o pórtico de chegada. Não vou falar muito que já estou bem cansado. A gente vai conversar mais depois que eu cruzar lá a linha de chegada. Já não aguento mais nem falar. Daqui a pouco a gente fala. Você deve ter notado que fui mostrando a cidade mais ou menos em ordem cronológica para vocês. Contei que a cidade era murada, mostrei seus 2 portões que ainda existem, mostrei a parte histórica da cidade, que ficava dentro dos muros. Depois apresentei prédios que têm cerca de um século, como a prefeitura, o prédio dos Correios, a Plaza de Touros e a estação. E agora vou levar vocês comigo para a parte mais moderna da cidade, que pode ser feita através de uma caminhada bem agradável por esse jardim aqui que corta grande parte da cidade. Estou no Jardim del Túria, que tem uma história muito interessante. Dá para ver que ele fica um nível abaixo das ruas e avenidas da cidade, não é? E sabe por quê? Onde hoje é um jardim com quase 10 quilômetros de extensão, antigamente era um rio. Mas calma lá, o rio não secou, não é isso. Na realidade, ele foi desviado para passar fora da cidade de Valência. Isso porque, por diversas vezes, o rio transbordou e alagou a cidade.
sendo a sua última vez quando decidiram que tinham que desviar o rio em 14 de outubro de 1957, que ficou conhecida aqui como Grande Enchente de Valência, que inundou grande parte da cidade, que é muito plana, e matou pelo menos 81 pessoas. Mas desde 1321, quando tem o primeiro relato, até esse de 1957, a história conta que houveram 25 enchentes. Algumas décadas depois da Grande Enchente, em 1986, foi inaugurado o Jardim Del Túria. E onde hoje estou aqui caminhando era antes o leito do rio Túria, que deu nome a esse jardim. E é impressionante o cuidado que eles têm com a manutenção desse jardim. São quilômetros de extensão que não deixam a desejar. Possui pistas para circulação de pedestres e ciclistas, locais para fazer exercícios físicos, campos de futebol, áreas para eventos. Eles aproveitaram muito bem esse espaço. Agora sim, já descansei um pouquinho. Foi até um sprint ali na chegada e foi bastante cansativo ali no fim. E agora é a hora da medalha, de recebermos a medalha. Graças. Aqui está. Mais uma. Meia maratona de Valência feita. Assim como foi antes da partida, deixamos aqui numa área de concentração guarda-volume e pegamos de volta agora. Olha, começou a feira aqui, ó. Ganhei laranja. Fica aqui. Graças. Um saco para fazer a feira, né? Mas o que vai ter aqui? Banana. Olha, engraçado, né? A gente vem para a corrida no domingo de manhã e no fim da corrida volta com a feira para casa. Mas boa, muito boa ideia. Tô aqui brincando, mas muito boa ideia. Aqui no fim do Jardim Del Túria, perto já de onde o antigo trajeto do rio encontrava o mar, temos a Ciudad de las Artes y las Ciencias, ou em português, Cidade das Artes e das Ciências. Poderia dizer que esse aqui é o cartão postal de Valência, mas seria muito cruel falar isso por toda a parte histórica incrível da cidade, como mostrei. Então vou dizer que é o cartão postal da Valência mais moderna, que assim fica melhor. E o que é a Cidade das Artes e das Ciências? É um complexo arquitetônico, cultural e de entretenimento que começou a ser construído em julho de 1996 e foi inaugurado em 16 de abril de 1998. Quase todos os edifícios daqui foram desenhados pelo arquiteto e engenheiro Santiago Calatrava, que é daqui de Valência. Pode ser que quando eu mostrar o complexo, você aí, seja brasileiro ou português, remeta à memória edifícios que conheça e siga mais ou menos o mesmo estilo. Isso porque Santiago Calatrava tem outros edifícios bastante conhecidos pelo mundo. No Brasil, foi ele que assinou o projeto do Museu do Amanhã no Rio de Janeiro. E em Portugal, ele foi o autor do projeto da Gare do Oriente em Lisboa. Voltando a conversa aqui para esse gigantesco complexo, ele é formado por 7 grandes construções, que vou falar aqui por ordem de quem vem do centro da cidade. O Palau de les Arts Reina Sofia, o Hemisféric, o Umbracle, o Museu de las Ciências Príncipe Felipe, a Ponte Açu Delors, o Ágora e o Oceanográfico. O Palácio das Artes foi a última construção a ser inaugurada do complexo em 2005. Ela serve como casa de ópera, apresentações artísticas e centro cultural. Esse edifício teve erros de execução de projeto e estourou o orçamento e gerou muitas críticas por parte dos valencianos. Logo a seguir temos o Hemisféric, que tem aproximadamente 13 mil metros quadrados. Esse edifício com formato de olho humano, lá dentro tem uma grande esfera branca onde fica uma sala de cinema com tecnologia IMAX. Mas não são exibidos normalmente filmes que estão em cartaz nos cinemas, mas sim documentários mais genéricos sobre o universo, o planeta Terra e coisas do tipo, para o público que quer conhecer o prédio e sua sala de cinema. Esse aqui é o Umbracle, um jardim urbano de 320 metros de comprimento por 60 metros de largura e possui 55 arcos fixos e 54 arcos flutuantes de 18 metros de altura cada um deles. É um passeio paisagístico onde você vai ver plantas daqui da região do Mediterrâneo e também esculturas de artistas contemporâneos.
Dentro dessa estrutura funciona uma boate e um espaço que também pode ser alugado para festas e eventos. Temos ao lado do Umbracle o Museu das Ciências Príncipe Felipe. Ele é um museu de ciências com muita interação, novamente nos fazendo lembrar a ideia do Museu do Amanhã no Rio de Janeiro. O museu tem cerca de 40 mil metros quadrados, divididos em 3 andares. Aqui do lado de fora, ele é lindo, principalmente por causa desses espelhos da água que refletem o próprio edifício. Seguindo em frente, temos a ponte Açu Delor. Até ano passado, a meia maratona passava pela ponte, só que a partir desse ano o trajeto foi alterado para que a prova pudesse ser ainda mais rápido. E agora passamos ao lado da ponte. O seu pilar é o ponto mais alto da cidade, com 125 metros. E a ponte também é conhecida como El Ramoneiro, que é aquele suporte que segura o ramon ou presunto. Realmente lembra um ramoneiro. O Ágora foi construído para ser um edifício multifuncional aqui do complexo. Tem cerca de 5 mil metros quadrados e 70 metros de altura. Foi inaugurado em 2009 com o Aberto de Tênis de Valência, que já não existe mais. Mas ele pode ter diversas configurações diferentes a depender do evento. Por exemplo, também já aconteceu aqui o Valência Fashion Week. A ideia do formato do Ágora é de 2 mãos se entrelaçando, mas essa é uma obra inacabada. Falta a parte superior da estrutura, que deverá ser entregue em breve, agora que conseguiu o patrocínio de uma instituição financeira. E por fim temos o Oceanographic, que é o maior oceanário da Europa, com 110 mil metros quadrados. Aqui do complexo, esse é o único edifício que não foi desenhado por Santiago Calatrava, mas sim por Félix Candela, outro arquiteto espanhol que era de Madrid. Sobre os preços, paga para entrar no Hemispheric, no Museu das Ciências e no Oceanographic, podendo comprar bilhetes individuais ou combinados. Se comprar para os 3, você tem até 3 dias consecutivos para realizar as visitas, mas sem poder voltar em nenhuma das atrações. Eu já visitei os 3 da outra vez que estive aqui e recomendo, caso você queira visitar, reserve um dia inteiro para isso. Durante a corrida eu falei que o atual recorde mundial masculino pertencia à meia maratona de Valência, esse masculino não foi quebrado e que o feminino vinha com um field muito forte para tentar a quebra e também unificar aqui os recordes masculino e feminino na meia maratona de Valência. E conseguiram. Confirmaram aqui via notícia, o recorde feminino agora também pertence à meia maratona de Valência. E eu também recebi a confirmação do meu tempo oficial e consegui sim sub 1h40. Foi no sofrimento, como eu disse, no limite ali do treinamento. Quando a gente treina, a gente tem um tempo de estimativa que, se der tudo certo, a gente consegue cumprir ele. Eu fui nesse pace e o tempo todo, assim, o mais constante possível, eu fui nesse pace. Depois ali do quilômetro 15, o calor era mais intenso e também o cansaço começou a pegar um pouquinho, que quando a gente corre nesse limite que a gente pode, é aquilo. A gente chega na linha de chegada bem no limite. E foi isso que aconteceu, mas consegui cumprir esse meu objetivo. Segunda meia maratona, sub 1h40. Estou muito feliz. Como diz o slogan aqui da meia maratona de Valência, Valência makes you faster. Terminada a corrida, vim experimentar a bebida típica da cidade de Valência. Essa aqui é a água de Valência, que é uma água que passarinho não bebe, ou pelo menos não deveria beber. É um coquetel à base de suco de laranja, tinha que ser, não é? Cava, que é um espumante espanhol, vodka, gin e uma boa quantidade de açúcar. Mas dependendo do bar ou restaurante que você for tomar, podem ter algumas variações na composição. A história da criação dessa bebida é muito interessante. No final dos anos de 1950, um grupo de fregueses bascos frequentavam a cervejaria Madri aqui em Valência e sempre pediam água de Bilbao. Era como chamavam brincando o melhor espumante que tinha naquele bar. Certo dia, desafiaram o dono do bar a servir algo novo para eles beberem. Então, Constante Gil, o dono do bar, sugeriu que bebessem água de Valência e assim foi criado esse coquetel. Durante muito tempo, a bebida ficou restrita a esses fregueses que aprovaram e continuaram pedindo e alguns outros grupos de clientes da cervejaria Madri. Mas depois da década de 70, começou a ficar famosa na noite valenciana e popularizar cada vez mais. A cervejaria Madri já não existe mais, infelizmente. No entanto, em 2018, o local foi completamente remodelado e reaberto como Café Madri.
Todavia, acredito que sua alma tenha sido em partes vendida à gourmetização, infelizmente. Eu digo em partes e não totalmente, porque a Cervejaria Madri já era um bar mais gourmetizado, podemos assim dizer, mesmo naquela época. A pena mesmo aqui foi não ter sido possível restaurar o bar original devido ao alto nível de degradação. E o Constante Gil, o dono do bar, era mesmo artista, porque além de criar a Água de Valência, ele também era pintor. E um de seus quadros ele retrata o próprio Café Madri, onde podemos perceber um ambiente mais gourmet, bem como também em outras fotos bem antigas que eu consegui encontrar. Além da história do local, uma vantagem para quem está viajando sozinho e quer experimentar a Água de Valência é que aqui no Café Madri vende somente uma taça. Na maior parte dos restaurantes e bares vendem somente jarras. O coquetel tem um teor alcoólico mais alto do que normalmente encontramos em outros coquetéis por aí, e o Café Madri fica na mesma rua do Palácio do Marquês de Duas Águas. E a taça fica 6 euros. Comparado com Copenhague, eu falei menos, no vídeo durante a prova do que aqui, mas foi por causa que eu estava correndo no meu limite ali de desempenho, então por isso eu tive que falar um pouquinho menos e gravar um pouquinho menos. Já tenho que carregar a câmera na mão comigo, então falar o tempo todo fica um pouquinho mais difícil, mas valeu a pena. O prato típico de Valência já se espalhou e ganhou muitas versões diferentes do original, tanto na Espanha quanto em outras partes do mundo. Estou falando da paella. Você aí que conhece, já comeu paella, pensa rapidinho nos ingredientes que não podem faltar. Pensou em arroz, como é óbvio, por ser a base do prato, mas possivelmente o segundo ingrediente que pensou foi camarão, não é? A tradicional paella, que é a paella valenciana, não leva camarão, nem nenhum outro tipo de marisco. Esquece! Isso é tipo fritar sushi. Fica bom, né? Mas não é assim originalmente. E já que estamos no berço da paella, nada mais justo que comer uma paella tradicional. Mas se não leva camarão e frutos do mar, o que leva a paella valenciana? Vamos lá! Arroz, carne de coelho e frango. E fica um espetáculo.